Então, é muito comum, quando a gente vê as pessoas falando sobre a Bíblia, a gente vê elas falando como elas respeitam a Bíblia e, sabe, é uma sabedoria milenar mesmo, né? É comum as pessoas estarem sempre com salmos abertos em cima dos armários, provérbios, capítulo 1, quem não conhece provérbios, quando fala sobre o temor do Senhor. Mas o que a própria Bíblia fala sobre ela mesma? Eu acho que isso é importante, porque a gente precisa fazer uma escolha. Ou a Bíblia é um livro milenar, um livro de sabedoria, com boas ideias, mas que não é as palavras de Deus realmente, ou ela é. O que ela fala sobre ela mesma? Eu separei alguns versículos e se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente pode tirar essas dúvidas. Nando, se você puder ler 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 21, para a gente. Isso. Pedro 1, 20, 21, isso, né? Sabendo primeiramente isso daqui, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, não foi porque o homem quis falar sobre essas sabedorias que contém na Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, mas como ele está falando aqui, foi por causa de Deus. Ele quis, foi através do Espírito Santo. Tem outros versículos, você pode ler depois com mais calma, a gente nem vai ler aqui, mas 2 Timóteo também, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que a Escritura é inspirada por Deus. E que ela é útil para o ensino, assim por diante, mas que ela é inspirada por Deus. Uma das coisas que as pessoas também fazem muitas vezes para aceitar uma parte, mas não aceitar outra, é falar que os evangelhos tudo bem, mas que as cartas de Paulo não, que são opiniões do apóstolo Paulo. Mas no mesmo livro, em 2 Pedro, agora no capítulo 3, é interessante que Pedro agora vai falar sobre as epístolas, melhor dizendo, do apóstolo Paulo, no versículo 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, mas nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, como ele falou, são coisas difíceis de entender que o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas, mas observe, ele está falando também a mesma coisa. Sagradas escrituras. A Bíblia fala dela mesmo dessa forma. Tem outros vários pontos para estudar a respeito disso, mas observe. Quando a palavra diz isso, não há escolha. Ou ela está mentindo, ou ela está falando a verdade. O que você pensa a respeito disso? E você pode pensar, não, tudo bem, Pedro está falando isso, mas Paulo não falou algo assim. Eram as opiniões dele. Olha só 1 Coríntios no capítulo 11. Que interessante. O apóstolo Paulo está falando sobre a ceia, naquele ponto, e Paulo não fala que ele inventou uma forma de fazer. Eu gosto muito dessa parte. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Antes dele começar a falar sobre a ceia, olha o que ele fala nesse versículo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, o que eu recebi do Senhor. Paulo está deixando bem claro que o que ele recebeu não vem da parte dele. Ele vai falar isso durante esse livro todo. Também depois você pode ler no capítulo 14, versículo 37 e 38, ele fala: se você ignorar o que está escrito aqui, você também seja ignorado. Então, ou Paulo está falando a verdade, ou ele está mentindo. E a Bíblia, ou ela é sagrada, ou não é. A gente tem que ser honesto e humilde para reconhecer isso, que a gente tem que fazer uma escolha. Agora, eu gostaria de deixar uma pergunta para que você pense na sua vida. Você sabe que Jesus veio a esse mundo e que apóstolos saíram pregando o evangelho por aí afora, dizendo que o que ele passou são as sagradas escrituras. E agora está nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? Abra com a gente agora em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Vamos deixar essa mensagem gravada e registrada para a gente meditar. A mensagem que eu falo é a leitura, para a gente pensar. O que você vai aceitar fazer?
o que Paulo está falando que ele faz para ele, ou você vai fazer o contrário? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Você vai deter a verdade pela injustiça? Vai se envergonhar do evangelho ou não? Pretende estudar e meditar melhor a respeito do que nós lemos aqui. Novamente, a Bíblia não é um livro bacana, um conto de fadas. Ela se diz a palavra de Deus. Se você quer estudar, a gente tem diversos estudos, né, que os irmãos fazem. Pode entrar em contato com a gente e fique à vontade para isso. Podemos também continuar estudando.